Olá, pessoal. Sou o professor Jardel, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre as propriedades dos radicais. Antes, vamos relembrar algumas informações que já vimos em aulas anteriores e que serão importantes para entender as propriedades. Primeira informação: quais são os elementos dos radicais? Então, se eu tenho raiz cúbica de 8 igual a 2, cada número desse, ou seja, cada termo dessa operação, receberá um nome. O 3, por exemplo, eu chamo de índice. O símbolo eu chamo de radical. O número que vem dentro do radical eu chamo de radicando. E a resposta dessa operação eu chamo de raiz. Outra informação importante que precisamos relembrar é a seguinte: radiciação e potenciação são operações inversas. Ou seja, toda raiz pode ser escrita na forma de potência e toda potência pode ser escrita na forma de raiz. Então, por exemplo, se eu tenho uma potência com expoente fracionário, eu posso convertê-lo, posso transformá-la numa raiz, onde o meu numerador vai virar expoente do radicando da nova raiz e o denominador vai virar índice da nova raiz. O contrário também é válido. Quando eu tenho uma raiz, eu posso transformar essa raiz numa potência com expoente fracionário. E esse exemplo fala disso. Eu tenho raiz quinta de 7 elevado ao quadrado, que eu posso transformar em 7 elevado a 2 quintos. Para que serve uma propriedade? No nosso caso, elas serão utilizadas para simplificar e até mesmo para resolver raízes de índices elevados ou que possuam resultado não exato. Então, foque nessa palavra, simplificar. São 4 propriedades que falaremos nessa aula de hoje. A primeira propriedade se refere a radicais, a raízes que tenham índice e expoente iguais. Então, ou seja, o índice do radical e o expoente do radicando são iguais. Primeiro exemplo, eu tenho raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Eu vou transformar numa potência com expoente fracionário para poder mostrar essa propriedade para vocês. Então, transformando essa raiz em potência, fico com 5 elevado a 3 sobre 3. Outra coisa que precisamos relembrar é que toda fração é uma divisão. Então, 3 terços é a mesma coisa que 3 dividido para 3, que sabemos que é igual a 1. Então, fica 5 elevado a 1, que é igual a 5. Um outro exemplo é a raiz quinta de 7 elevado à quinta potência. Também vou transformar numa potência com expoente fracionário. Então, vai ficar 7 elevado a 5 sobre 5. Novamente, 5 sobre 5 é igual a 1. Então, eu fico com 7 elevado a 1, que é igual a 7. Isso nos leva a concluir que quando eu tenho uma raiz onde o índice do radical e o expoente do radicando são iguais, o resultado é o próprio radicando. É como se eu cortasse o índice com o expoente. Então, eu tenho, por exemplo, raiz quarta de 3 elevado à quarta potência. Então, índice do radical e expoente do radicando são iguais, eu posso cortá-los, eu posso cancelá-los, eu posso simplificá-los. Então, cortei o 4 com 4, fiquei só com o radicando, só com a resposta. A segunda propriedade fala que multiplicando ou dividindo o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número natural não nulo, ou seja, diferente de zero, o radical obtido é equivalente ao inicial, ou seja, não altero o resultado. Então, eu posso multiplicar ou dividir. No nosso caso, quando eu falar em simplificar, eu vou dividir, mas a multiplicação também é válida. Então, eu vou começar um exemplo falando da multiplicação e o segundo exemplo eu falo da divisão. Então, eu tenho raiz quarta de 9 elevado a 5, transformei numa potência com expoente fracionário, então eu vou multiplicar o 5 e o 4 por 2. Então, multipliquei 5 por 2 deu 10, 4 por 2 deu 8. Então, fica 9 elevado a 10 oitavos,
transformo novamente raiz, fica a raiz oitava de 9 elevado à décima potência. Ou seja, como eu multipliquei tanto o índice como o expoente pelo mesmo número, eu não altero o meu radical. Na verdade, eu acho um radical equivalente. Agora eu vou falar sobre a divisão. E isso que será importante para a gente quando for simplificar um radical. Então, eu tenho raiz quarta de 8 elevado à sexta potência, transformo em uma potência com expoente fracionário, e aí ó, o 6 e o 4 dá para dividir, né, por 2, então dividindo 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2, então, ou seja, simplifiquei a minha fração, fiquei com 8 elevado a 3 meios, transformando novamente em raiz, eu vou ficar com raiz quadrada de 8 elevado ao cubo. A terceira propriedade diz que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes e seus fatores. E diz ainda que a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo e do divisor. Então, aqui trata da multiplicação e da divisão de duas ou mais raízes. No caso, uma multiplicação de duas ou mais raízes e uma divisão de duas raízes. Então, eu tenho raiz quinta de 5 vezes 9. A propriedade diz que eu posso transformar a raiz de um produto num produto de raízes. Então, ou seja, eu posso separar os 5 e o 9, que são os fatores, botar cada um na sua raiz, respeitando o índice da raiz inicial. No caso, aqui é a raiz quinta, então eu vou ter duas raízes quintas, uma para o 5 e uma para o 9. Então, os 5 vezes 9 que estava juntos, eu separei. Aí é a dica, se liga na dica. Se está junto, separa. Se está separado, junta. É um macete, é uma dica que serve para facilitar os nossos cálculos. Letra B, no nosso caso, eu tenho duas raízes, né? Eu tenho um produto de raízes. Então, as raízes estão separadas, eu vou juntá-las. Eu vou fazer o contrário, eu vou transformar numa raiz de um produto. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 8. Eu juntei. Raiz quadrada de 2 vezes 8 é igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, falei da multiplicação. Agora vamos falar da divisão. É a mesma propriedade, só que agora o foco é a divisão. Então, eu tenho raiz sexta de 3 sobre 4. Lembrando que fração é divisão. Então, aqui eu tenho uma raiz de um quociente. Eu vou transformar num quociente de duas raízes. Eu vou separar o 3 e o 4, o dividendo e o divisor. Então, vai ficar assim, ó. Separei o 3, que é o dividendo, botei ele dentro de uma raiz, respeitando o índice, que é 6, está aqui, e o 4, que é o divisor, no caso é o denominador da nossa fração, eu separei e botei também dentro de uma raiz, respeitando também o índice. Então, ficou raiz sexta de 3 sobre raiz sexta de 4. E aquela dica da multiplicação também serve para divisão. Se está junto, separa. Se está separado, junta. Letra B, eu tenho um contrário. Eu tenho uma divisão de duas raízes. Eu vou transformar numa raiz de uma divisão, de um quociente. Então, eu vou juntar. Ó, botei aqui o 48 e o 6 dentro da mesma raiz. Então, ficou raiz cúbica de 48 sobre 6, que é igual a raiz cúbica de 8, que nós sabemos que tem raiz exata, que é 2. A quarta propriedade diz que a raiz de uma raiz pode ser representada por um único radical, em que o índice é igual ao produto dos índices dos radicais iniciais. Então, eu vou ter uma raiz dentro da outra e eu vou transformar numa única raiz, multiplicando os índices. Então, aqui no letra A eu tenho raiz quarta de raiz cúbica de 8, que é transformar numa única raiz. Para isso, eu vou multiplicar os meus índices. Então, 4 vezes 3 dá 12. Então, eu fico com raiz 12ª de 8. Letra B, eu tenho raiz quinta da raiz quadrada de 3. Então, eu tenho uma raiz de uma raiz, ou seja, ainda uma raiz dentro da outra raiz. Posso transformar em apenas uma raiz. De que maneira? Multiplicando os índices. Então, no nosso caso, vou multiplicar o 5 pelo 2.
que dá 10, então fica a raiz décima de 3. Agora, nós vamos praticar. Então, aplicando as propriedades que acabamos de estudar, simplifique os radicais a seguir. Tenho 6 exemplos. Vocês podem dar um pause no vídeo e tentar resolver, e mais adiante conferir as respostas. Então, vamos lá. Letra A. Vamos fazer cada item estudando qual a propriedade que eu posso aplicar. Letra A, eu tenho uma raiz onde o índice do radical é igual ao expoente do radicando. E nós vimos que podemos cancelar, né? Podemos simplificar o índice e o expoente. E aí a resposta desse caso será o próprio radicando. Então eu tenho raiz cúbica de 11 elevado ao cubo, posso cortar o 3 do índice com o 3 do expoente do radicando, vou ficar só com 11. Simplificando, achamos o próprio radicando. Letra B, eu tenho raiz décima de 3 elevado à quarta potência. Aqui o índice do radical é diferente do expoente do radicando, então não podemos cancelá-los, mas podemos dividi-los por um mesmo número natural. Então eu tenho aqui, ó, posso dividir o 10 por 2 e o 4 por 2. Eu vou achar o índice 5 e o expoente 2. Resolvendo, eu fico com raiz quinta de 9. O terceiro exemplo, eu tenho um produto de radicais. Eu trouxe novamente aqui aquela dica lá do início. Se está junto, separa. Se está separado, junta. No nosso caso, os fatores estão separados. Então, eu vou juntá-los num único radical. Então, fica raiz quadrada de 5 vezes 7, que dá raiz quadrada de 35. O quarto exemplo, eu tenho uma raiz de outra raiz. Então, eu tenho raiz cúbica da raiz quarta de 3. E aí, eu posso transformar no único radical multiplicando os índices. Então, fica 3 vezes 4, que dá 12. Então, eu fico com raiz décima segunda de 3. O quinto exemplo é um quociente de radicais. Trouxe novamente aquela dica, se está junto, separa, se está separado, junto. No nosso caso, está separado, cada fator, cada termo da minha divisão está numa raiz, então eu vou juntar, vou colocar o dividendo e o divisor numa única raiz, então vai ficar a raiz cúbica, lembrando que eu preciso respeitar, eu preciso manter o índice, então o índice é 3, eu vou repetir o índice 3 na minha resposta. Então eu juntei os dois termos da divisão, então fica raiz cúbica de 24 sobre 6, o que dá raiz cúbica de 4, dividir 24 por 6, dá 4. O sexto exemplo, eu também tenho um produto de radicais. A dica é, se está junto, separa, se está separado, junta. Então, eu tenho raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 16. Os termos estão separados, eu vou juntá-los. Então, vai ficar raiz cúbica de 4 vezes 16, que dá raiz cúbica de 64. E sabemos que essa raiz tem resposta exata, que é 4. Então, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!